Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu quero hoje fazer uma breve reflexão a respeito de uma palavra que estava aqui meditando para trazer para a igreja. Mas diante desse problema que nós estamos enfrentando, dessa pandemia, eu decidi gravar e colocar essa palavra para vocês. Livro do Êxodo, capítulo 5, verso de número 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. O contexto aqui, queridos, é um contexto conhecido. O povo de Israel estava sendo escravizado ali no Egito, e Moisés tem um encontro com Deus, né, de uma forma sobrenatural, e Deus dá a ordem para que ele vá até o Egito e fale com o faraó para que o povo dele fosse liberto. Mas eu quero meditar com vocês a respeito de 4 propostas que Faraó, né, que representa aqui o mundo, Faraó e o Egito, representando aqui o mundo, o sistema mundano, e Moisés e Israel como o povo de Deus e um líder, um Messias, um tipo de Cristo, né, que Moisés representou para o povo de Israel naquele momento. Mas antes de entrar na primeira proposta, eu queria fazer uma análise aqui na resposta, né, de Faraó a respeito ou a despeito da ordem, né, que Moisés dá a ele, ou desse ímpeto, né, como Moisés chega até ele, né, praticamente ordenando para que deixe o povo sair, né, e ele, com desdém, né, nesse embate aqui, diz assim, capítulo 5 de Êxodo, verso de número 2. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Não espere nada de quem não conhece a Deus, de quem não teme a Deus. Não crie expectativas em cima de pessoas assim, como o Faraó, que tem desprezo pelo Deus verdadeiro. Porque esse tipo de gente não ama, não tem compaixão, não tem misericórdia, não tem sede, fome de justiça. Não é um pacificador, não é um reconciliador, ele não quer saber dessas coisas. Ele é um egoísta, ele é um egocêntrico, é uma pessoa, esse tipo de gente, né? É uma pessoa má, é uma pessoa que só pensa em si mesma, né? Então não espere nada de quem não teme a Deus, de quem não conhece a Deus. É claro que ele já tinha ouvido falar de Deus, mas andar com Deus, fazer a vontade de Deus é diferente. E a primeira proposta aqui que ele faz a Moisés, nesse embate, nesse contexto, está lá em Êxodo 8:8. Faraó diz assim: orem ao Senhor para que ele tire as rãs de mim e do meu povo. E então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Quem não teme a Deus, quem só lembra de si mesmo, quem é egoísta, quem faz parte do sistema mundano, fala dessa mesma forma. Ele pede, né, geralmente as pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, elas pedem a quem teme a Deus para interceder por elas. Porque quem é servo do Senhor, quem teme a Deus, fala diferente, pensa diferente. Um servo de Deus, uma serva de Deus falaria assim: ore comigo, vamos interceder juntos por essa causa. Não é verdade? Então essa primeira proposta que eu queria chamar a atenção da igreja. Uma segunda proposta, queridos, está aqui também no Êxodo 8, versículo 25, diante ali das pragas, das moscas ali agora. O faraó diz assim: ofereçam sacrifícios
culto, né, a Deus, mas não saiam do Egito. Esse é um conceito que eu enxergo, que eu vejo, e que muitos servos de Deus, crentes, cristãos, não percebem, né? Mas dentro desse imbróglio, dentro desse contexto aqui, desse sofisma, o sistema, o mundo, as pessoas que fazem parte desse sistema, elas, com outras palavras, com outras formas de dizer, elas estão dizendo para o povo de Deus: olha, vocês podem fazer o culto, vocês podem servir a Deus, mas não precisa sair do mundo, não precisa desprezar aqui, não precisa deixar de fazer o que você fazia. Não. Deus aceita, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia. Então, não deixem de fazer o que vocês faziam. Quando Paulo, ele diretamente para a igreja diz assim: olha, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que, vou colocar aqui com as minhas palavras agora, parafraseando essa passagem do apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja. Aquele que era malicioso, deixe de ser malicioso. Aquele que brincava com as coisas de Deus, pare de brincar com as coisas de Deus. O sistema, as ideologias mundanas, elas são dessa forma. Elas querem mostrar para o povo de Deus que não tem problema algum. Não precisa deixar de falar palavrão, não precisa deixar de cobiçar a mulher do próximo. Não tem problema nenhum. Ou seja, não saiam do Egito. Essa proposta de Faraó quer dizer exatamente isso. Olha, fique aqui, né? Prestem culto a Deus, mas não tem como ligar uma coisa com a outra. Não tem, é como a água e o óleo, não tem. Servir a Deus no mundo não tem condições. Não tem condições. Uma terceira proposta, queridos, que eu queria chamar a atenção de vocês, está lá no livro do Êxodo, capítulo 8, no versículo de número 28. Faraó dizendo a Moisés: eu os deixarei ir para oferecer sacrifícios ao Senhor no deserto, mas não se afastem muito. E orem por mim também. Mais uma vez, nessa mesma linha de pensamento, Faraó está dizendo para o povo de Israel: olha, não precisa sair muito, não precisa se afastar, não precisa, em outras palavras, não precisa se aprofundar no conhecimento de Deus e de sua palavra, dos seus conceitos. Não, mas a palavra do Senhor diz o contrário, né? No livro de Oséias está escrito para que nós conheçamos ao Senhor e que prossigamos em conhecer ao Senhor. E que o povo de Deus erra por não conhecer a sua palavra, por não conhecer as Escrituras. Então, ele está aqui propondo: olha, façam o culto, ofereçam sacrifícios, mas não se afastem muito não. Fiquem aqui por perto, lembre-se da gente, lembre-se dos velhos amigos, lembre-se como dizia um pastor Hostílio, lembre-se dos bifes acebolados do Egito. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso. Eu costumo dizer assim, sabe? Quando essa conversão, quando o Espírito de Deus ele habita em nós, nós pensamos diferente, nós falamos diferente, nós agimos diferente. E é isso que incomoda muitas pessoas. E aí as propostas elas vêm. Elas batem no nosso coração, né, dizendo: olha, não precisa mudar tanto, sabe? Não precisa ser radical, não. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer exatamente essa radicalidade. Ele quer essa mudança drástica. Ele exige isso de nós, que essa santidade realmente faça parte da nossa maneira de ser. Uma terceira proposta que Faraó faz aqui, aliás, a quarta já, né? A quarta proposta que Faraó faz ao povo de Israel, a Moisés. Moisés, ele responde aqui com uma negativa diante da proposta de Faraó, dessa última proposta. Ele fala assim: olha,
Nós temos que levar todos, nós temos que sair com todos, lá em Êxodo 10:9. A proposta de Faraó é que vão somente os homens. Deixem aqui as mulheres, as crianças, o rebanho. Vá com os homens, vá vocês, Moisés, e com os homens. E ofereçam a Deus ali o culto, o sacrifício no deserto, mas que os jovens, que os velhos, que as crianças fiquem, que os seus bens fiquem. E é exatamente o contrário que Deus quer de nós. Deus não quer só que só eu sirva, não quer que só eu adore ao Senhor, mas que a minha família. Né? Josué entendeu bem esse contexto, quando o povo de Deus estava ali numa dúvida, não sabendo para o que fazer, somente pode ser que naquele momento alguns homens somente estavam temendo a Deus. E Josué ele fala, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa nós serviremos a Deus. Lá no Novo Testamento você vai ver o apóstolo Paulo, naquele contexto em que ele e Silas estão naquela prisão e a palavra do Senhor diz que à meia-noite eles adoravam a Deus, eles louvavam, eles oravam e todos os que estavam naquela cadeia ouviram. E de repente aquela veio aquele som, o anjo do Senhor entrou naquele lugar, as cadeias foram abertas, as algemas foram quebradas. E tudo aquilo aconteceu, irmão, sabe para quê? Para que aquele carcereiro e a sua família se entregassem ao Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu. Toda a casa dele teve uma conversão ali. E todos que estavam ali na casa daquele carcereiro foram batizados. É isso que Deus quer de nós, não é somente você, mas o Senhor, Ele quer a sua família. E aqueles que são escolhidos por Deus, eu digo a você de todo o meu coração, pode ter certeza que você e a sua casa servirão ao Senhor, para a glória de Deus. E eu concluo essa palavra sempre lembrando naquele contexto que eu falei no início. Egito e Faraó, sistema mundano. Moisés e o povo de Israel, representando Cristo e a sua igreja aqui, nesse contexto. Jesus, Ele é o nosso libertador. Ele nos tirou do mundo, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Cada um de nós que somos, que fazemos parte do povo de Deus, nós temos que dizer não ao mundo, temos que dizer não ao sistema mundano. O Senhor vê em cada servo dele o sangue, a marca do Cordeiro. Em tempos de crise, em tempos de dor, em tempos de aflição, queridos, tenha essa certeza no seu coração que a marca do sangue de Jesus está sobre a tua casa, sobre a tua família. Espiritualmente falando, simbolicamente falando, o inimigo, o anjo da morte não vai tocar, praga alguma chegará na tua tenda. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. O Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos tirou do mundo e Ele quer que nós vivamos debaixo dessa proteção, como o Salmo 91 nos garante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que Deus abençoe a todos vocês.